Mais uma semana, mais um vídeo, pessoal. Antes da gente começar, aquele pedidinho básico para vocês. Se inscrevam no canal Doses de História, deixem seu like, apertem o sininho de notificação e me sigam no Instagram, Leandro Faria Historiador. Antes da gente começar o segundo episódio sobre reforma protestante, pessoal, eu queria conversar um negocinho rapidinho com vocês. Vocês vão perceber que essa série eu aumentei um episódio, então de 4 eu vou fazer em 5 episódios. Por quê? Eu decidi fazer a apresentação dos personagens protagonistas da reforma, tanto Martim Lutero quanto Calvino, em 2 vídeos separados, para que a gente possa entender com clareza a trajetória deles e o papel que cada um teve no desenvolvimento de suas ideias teológicas e qual o impacto disso para a reforma protestante, ok? Então vamos lá, esse segundo vídeo nós vamos falar sobre Martim Lutero, o alemão Martim Lutero. Martim Lutero ele nasce no ano de 1483 na cidade de Augsburg, na Alemanha, e morre no ano de 1546. Martinho Lutero, pessoal, ele pode ser observado com uma cronologia bem específica, e começando pelas suas relações conturbadas com a família, principalmente com seu pai. Ele teve sua formação religiosa na Ordem de Santo Agostinho, na cidade de Essen, né? Em 1405 ele entra no noviciado com 22 anos de idade e desde cedo ele começa a se destacar por ser uma pessoa ávida por estudo e ávida por conhecimento. Mas ao mesmo tempo, já dentro do noviciado, pessoal, a personalidade de Martim Lutero começa a ganhar umas características diferentes, principalmente vinculada a capacidade que ele tinha de questionar as coisas, de querer saber o porquê das coisas. E muitas vezes essa característica fez com que ele provocasse alguma instabilidade no convento onde ele estava. Devido a essa característica de grande estudioso, questionador e, ao mesmo tempo, uma grande possibilidade de diálogo, em 1507, Martim Lutero ele é convidado a
visitar a cidade de Roma como um dos representantes da ordem para levar um requerimento solicitando auxílio para a autoridade papal, que nesse momento era Júlio VI, se não me engano. Mas chegando lá, o Martinho Lutero ele tem um choque de realidade, tanto que em uma carta escrita em 1515, Martinho Lutero descreve aquela cidade que ele viu como o esgoto da cidade eterna, porque ele observa que, de certa forma, a cidade de Roma está corrompida pelo poder e ela estava, digamos assim, corrompida pelos clérigos que ali estavam, que segundo ele não mereciam e não faziam jus ao cargo que ocupavam, sendo que alguns clérigos da cidade não obedeciam nem mesmo à castidade. E esse conjunto de fatores, escândalos, principalmente a questão das indulgências, que é a compra de perdão pelo dinheiro, e o abuso das relíquias de santos, né? Que ele percebeu que a igreja naquele momento utilizava como uma forma de enriquecimento. Esse conjunto de fatores incomodou profundamente o espírito de Martinho Lutero. E esse processo de inquietação acompanha ele de 1507 a 1512. Por que esse espaço grande de tempo, pessoal? Porque esse período de 5 anos é justamente o espaço de tempo em que ele se torna doutor em teologia. E esse título de doutor em teologia oferece para ele a possibilidade de ir para Elsberg, que é a universidade na qual ele assume o cargo de professor de teologia sistemática. E a partir do momento que ele assume a cátedra, mais especificamente em 1513, ele começa, através de suas reflexões, a questionar algumas interpretações que a Igreja Católica fazia, principalmente com relação à utilização de indulgências como meio de salvação. E esse questionamento, aos poucos, vai adquirindo um perfil de choque com a autoridade eclesiástica da época. Mas muito além dessa questão das indulgências,
Lutero começa a apontar, de certa forma, o que havia de errado na instituição naquele momento, na visão dele. Inclusive, ele apontou com clareza a forma de nomeação que era feita naquela época das grandes autoridades eclesiásticas, que muitas vezes eram nomeadas pela política e não necessariamente pela capacidade, o que para ele muitas vezes não garantia um respeito, uma aplicação dos sacramentos, vamos dizer, para começar, né, pelos sacramentos, dos sacramentos da forma correta. E aos poucos ele vai desenvolvendo uma interpretação própria daquilo que ele achava certo da como visão de cristianismo. Esse processo de formulação dele tem a sua finalização, né? Tem a sua concretização, vamos falar desse jeito, no ano de 1517, quando ele deixa publicado na principal igreja de Augsburg as suas 95 teses famosas. E essas 95 teses, pessoal, estabelece uma nova interpretação e sugere uma série de transformações que engloba 3 aspectos básicos que aqui eu vou resumir bem. Primeiro aspecto, pessoal, ele aponta que as escrituras são a única portadora da verdade. Ou seja, as escrituras deveriam ser a fonte principal de retirada do conhecimento e desenvolvimento da fé. Primeiro ponto. Segundo ponto, o papel do sacerdote é reduzido, segundo a visão dele, uma vez que a fé do ser humano depende de si e cada um seria capaz de desenvolver sua relação própria com Deus, sem necessariamente depender de um intermediário. Terceiro, pessoal, a questão que ele discute bem, a ação da igreja tem que ser menos política e mais social, de alguma forma assim. A questão desse conjunto de 3 coisas, pessoal, teve como consequência o seguinte: a perda de, segundo a visão dele, né? A perda de autoridade do Papa, a perda da tradição legislativa da igreja, porque ele acreditava que a igreja tinha por obrigação observar o que tinha sido discutido em tempos anteriores e modernizar sua linguagem, e o que incomodou de forma concreta as autoridades eclesiásticas, tirando essa parte teológica,
foi a intenção e o trabalho de Martinho Lutero em traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que de forma concreta representava maior acesso das pessoas às Sagradas Escrituras, retirando a autoridade dos sacerdotes como únicos intérpretes das Escrituras. Então, esse conjunto de fatores, pessoal, fez com que Martinho Lutero, de 1517 a 1530, mais ou menos, enfrentasse a oposição ferrenha da Igreja Católica, levando-o até a excomunhão no ano de 1521, sendo que o príncipe Frederico II da Alemanha, um dos príncipes da Confederação Alemã, que nesse período era um conjunto de regiões governadas por vários príncipes centralizadas em torno do príncipe Felipe da Baviera, se eu não me engano, pessoal. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, nos comentários. Ele encontrou esse apoio nesse príncipe regional alemão e o que permitiu com que ele conseguisse desenvolver seu trabalho e terminasse a tradução da Bíblia do latim para o alemão. E isso teve como consequência prática a difusão das escrituras, o que desenvolveu uma interpretação possível para cada pessoa que lesse. Quando a gente fala de Martinho Lutero, pessoal, a gente tem que levar em consideração também, para já ir finalizando o vídeo, que ficou muito longo já, que Lutero, no fim das contas, ele não quis uma ruptura com a igreja, ele propôs uma visão diferente com a igreja. Mas chegou um determinado momento que ele percebeu que era um caminho sem volta. E durante um período de sua vida, isso acarretou para ele um sentimento de sofrimento, que já vinha de alguns questionamentos que ele tinha desde o começo da sua trajetória religiosa. Então, pessoal, a reforma de Lutero não propôs uma ruptura, e sim uma transformação, mas que gradativamente foi tomando área de rupturas até a separação total de Lutero com o cristianismo. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me deixem aqui nos comentários. Se tiverem alguma curiosidade também, fiquem bem, cuidem-se até a parte 3, onde a gente vai trabalhar o Calvino e a Reforma Protestante na França. Fiquem bem, cuidem-se, abraço, tchau, tchau.